Beto trabalha na escala 6 por 1. Acorda às 6 da manhã, enfrenta transporte lotado, cliente chato, chefe cobrando e só volta para casa à noite. Quando chega, não tem energia nem para conversar. No único dia de folga, ele poderia sair, treinar, encontrar alguém ou simplesmente aproveitar o dia. Mas está tão cansado que só consegue ficar deitado. E o pior é que ele começa a se acostumar. Talvez ninguém tenha coragem de falar isso olhando nos seus olhos. Você acorda cedo, o despertador toca, você olha para o teto por alguns segundos e pensa: eu queria dormir mais, mas você levanta, toma banho, come alguma coisa, pega ônibus, trem, moto ou carro e vai trabalhar, não porque ama aquilo, mas porque precisa. Chega no trabalho cansado, o chefe cobra, o cliente reclama, o relógio parece não andar. Você olha para a hora e pensa: quando isso vai acabar? Finalmente chega o fim do expediente. Você volta para casa destruído. No outro dia, tudo de novo e então chega o salário. Você recebe, paga aluguel, paga luz, paga água, paga comida, paga transporte, paga uma dívida e quando percebe, o dinheiro acabou e o mês ainda não. Então você espera o próximo pagamento e começa tudo novamente. Agora eu quero te fazer uma pergunta que talvez seja difícil. Até quando você pretende viver assim? Não estou falando para você simplesmente largar o emprego amanhã. Não, porque quem precisa pagar as contas não pode viver de fantasia. Estou falando de outra coisa. Estou falando de você perceber que existe uma diferença enorme entre ter um emprego e ter uma saída. O emprego pode pagar suas contas hoje, mas se você não construir alguma coisa para o seu amanhã, pode passar 10 anos fazendo exatamente a mesma coisa. E esse é um dos maiores perigos da vida. Não é apenas sofrer, é se acostumar com o sofrimento. No começo você pensa: vou trabalhar aqui só por enquanto, depois passa 1 ano, 2 anos, 5 anos, e quando percebe, você está reclamando da mesma coisa que reclamava anos atrás. Só que agora está mais cansado, mais endividado e com menos esperança. E talvez a verdade mais dura seja essa: ninguém vai aparecer para salvar você. Seu chefe não vai chegar um dia dizendo: você está trabalhando demais, tome aqui uma vida melhor. O governo não vai bater na sua porta dizendo: encontramos uma oportunidade perfeita para você. E o mundo não está esperando você ficar pronto. A vida continua passando e enquanto você espera alguma coisa mudar, o tempo está sendo gasto. Eu acredito que Deus deu ao ser humano algo que vale mais do que dinheiro: a capacidade de aprender, pensar, criar e mudar. Sabedoria não é saber tudo. Sabedoria é perceber quando o caminho que você está seguindo não está levando para onde você deseja chegar. E se você trabalha 6 por 1 e ganha pouco, talvez não exista nada de errado em você. Talvez você simplesmente esteja preso em um sistema onde vende a maior parte do seu tempo por pouco dinheiro. E aqui está uma verdade que dói: seu salário paga pelo seu tempo e o seu tempo é limitado. Você pode recuperar dinheiro, pode perder dinheiro e ganhar novamente, mas você não consegue recuperar uma segunda-feira que já passou, não consegue comprar de volta os anos que foram embora. Algumas pessoas começam pequeno, começam vendendo alguma coisa na rua, fazendo comida para vender, revendendo produtos ou prestando algum serviço. Outras tiram a carteira de motorista e começam a trabalhar como motoboy, motorista ou fazendo Uber transporte de passageiros. Não existe vergonha nenhuma em começar de baixo. Vergonha seria desistir de tentar mudar. Mas existe uma coisa que você nunca pode abandonar: seus estudos. Enquanto trabalha, tente reservar um tempo para aprender. Faça um curso profissionalizante, uma faculdade, estude para um concurso público, busque uma profissão que possa aumentar sua renda. Um concurso de alto nível, por exemplo, pode proporcionar uma carreira muito melhor, mas chegar lá exige anos de preparação. E vamos ser sinceros: ganhar bem de forma honesta não é fácil. Não existe fórmula mágica, não existe dinheiro fácil garantido. Você vai precisar aprender alguma coisa, ficar bom em alguma coisa e oferecer algo que tenha valor para outras pessoas. E enquanto você trabalha, também pode tentar construir algo no digital. Aprenda sobre tráfego orgânico e tráfego pago. Aprenda a vender um produto. Crie uma loja. Preste serviços pela internet. Crie um canal no YouTube. Produza conteúdo. Aprenda edição de vídeo, vendas, marketing ou alguma habilidade que possa ser transformada em renda. Talvez uma dessas tentativas não dê certo. Tudo bem. Você aprende, corrige e tenta novamente. O importante é não colocar toda a esperança em uma única saída. Trabalhe para sobreviver hoje, mas estude e construa para viver
melhor amanhã. Seu emprego atual pode ser o seu ponto de partida, não o seu destino. A saída honesta existe, mas normalmente ela não aparece de repente. Você constrói a saída todos os dias, uma habilidade, uma oportunidade e uma decisão de cada vez. Por isso, se você quer mudar a sua vida, precisa começar a pensar diferente. Não pense apenas como eu ganho mais este mês. Pergunte, como eu aumento o meu valor nos próximos anos? Essa pergunta muda tudo, porque existe uma diferença entre trabalhar mais e valer mais no mercado. Se você ganha pouco, simplesmente trabalhar 12 horas por dia pode não resolver. Você pode ficar apenas mais cansado. A saída começa quando você desenvolve uma habilidade que alguém esteja disposto a pagar mais para ter. Pode ser uma profissão técnica, pode ser programação, eletricidade, mecânica, soldagem, design, edição de vídeo, vendas, marketing, manutenção, construção, inglês, programação ou qualquer outra habilidade que tenha demanda. Não importa tanto qual você escolha. O importante é escolher uma direção e ficar realmente bom nela, porque existe uma coisa que muita gente não entende. Você não precisa mudar sua vida inteira em um dia. Você precisa mudar a direção. Imagina uma pessoa que trabalha 6 por 1, ela chega em casa às 8 da noite, está cansada, mas decide estudar 1 hora por dia. 1 hora, enquanto todo mundo está rolando a tela do celular, ela está aprendendo, enquanto outras pessoas estão reclamando da vida, ela está construindo uma habilidade. No começo ninguém percebe. Durante meses parece que nada aconteceu, mas 6 meses depois, 1 ano depois, 2 anos depois, aquela pessoa já não é a mesma. Ela sabe fazer algo que antes não sabia, e agora existe uma possibilidade que antes não existia. Ela pode procurar outro emprego, pode conseguir uma vaga melhor, pode prestar serviço, pode trabalhar por conta própria, pode criar uma renda extra, pode começar um pequeno negócio, pode usar a internet para vender seu conhecimento ou seu trabalho e talvez um dia consiga abandonar aquele emprego, não porque ganhou na loteria, mas porque construiu uma alternativa. É assim que você começa a sair, não com mágica, com estratégia. E eu preciso te falar outra coisa: pare de esperar motivação. Motivação é passageira. Tem dia que você vai querer estudar, tem dia que não vai. Tem dia que você vai acreditar em você, tem dia que vai pensar em desistir. Faça mesmo assim, porque disciplina é continuar construindo quando ninguém está aplaudindo. E tome cuidado com uma armadilha. Quando você começa a ganhar um pouco mais, não aumente imediatamente o seu padrão de vida, porque muita gente consegue aumentar o salário, mas continua pobre, ganha mais e gasta mais. Compra coisas para mostrar que está melhor. Parcelam um celular, parcelam televisão, parcelam carro, parcelam tudo e continuam presos. Se você quer liberdade, precisa aprender uma palavra que pouca gente gosta, tá? Sacrifício. Talvez por alguns anos você precise viver abaixo do que gostaria. Talvez precise dizer não para algumas coisas. Talvez precise estudar depois de um dia cansativo. Talvez precise economizar. Talvez precise trabalhar no seu emprego enquanto constrói algo por fora. Mas entenda, sacrifício temporário pode comprar liberdade futura. E existe outro erro que você precisa evitar: achar que precisa ficar rico. Não. Primeiro tente construir uma reserva, depois uma renda extra, depois aumente sua qualificação, depois procure uma oportunidade melhor, depois tente fazer sua renda crescer. Você não precisa sair de 0 para 1 milhão, precisa sair do 0. Depois do primeiro degrau, depois do segundo. É assim que uma vida muda. E se você está assistindo isso depois de um dia de trabalho pesado, eu quero que você entenda uma coisa: você não é inútil, você não é burro, você não é um fracasso porque ganha um salário mínimo. Seu salário atual não define o seu valor como ser humano, mas também não transforme sua situação atual em sua identidade. Eu sou pobre. Não, diga: eu estou em uma situação difícil, mas estou construindo uma saída. Existe uma diferença enorme. Uma frase te prende, a outra te coloca em movimento. Talvez você tenha começado a vida com poucas oportunidades. Talvez ninguém tenha te ensinado sobre dinheiro. Talvez sua família nunca tenha tido condições. Talvez você tenha cometido erros. Tudo isso pode ser verdade, mas a pergunta agora é: o que você vai fazer com os próximos 5 anos? Porque 5 anos vão passar de qualquer maneira. Você pode passar esses 5 anos apenas trabalhando, reclamando e esperando. Ou pode trabalhar enquanto constrói uma nova versão de você. Aos poucos, um curso, uma habilidade, um livro, uma oportunidade, uma economia, um contato, um cliente, uma renda extra. Um passo, depois outro, até que um dia você olha para trás e percebe: eu consegui sair daquele lugar. Talvez não tenha sido
rápido, mas foi real. E talvez essa seja a mensagem que você precisava ouvir hoje. Não abandone seu trabalho sem ter uma estratégia, mas também não abandone seus sonhos porque está cansado. Use o trabalho que você tem hoje como combustível para construir o trabalho que você quer ter amanhã. Receba seu salário, pague suas contas, organize sua vida, corte desperdícios, monte uma reserva, escolha uma habilidade, estude, pratique, procure oportunidades, faça renda extra de forma honesta, aumente seu valor e quando sua nova fonte de renda estiver suficientemente forte, aí sim você começa a pensar em sair. Não saia no impulso, saia pela porta que você mesmo construiu. E se você acredita em Deus, lembre-se de uma coisa: fé não precisa significar ficar parado esperando. Você pode pedir direção e depois caminhar. Pode pedir sabedoria e depois estudar. Pode pedir uma oportunidade e depois estar preparado quando ela aparecer, porque talvez a resposta que você está esperando não venha na forma de dinheiro caindo do céu. Talvez venha como uma ideia, uma habilidade. Então amanhã, quando o despertador tocar, você provavelmente ainda vai precisar levantar. Talvez ainda precise trabalhar, talvez ainda precise pegar o ônibus, talvez ainda precise enfrentar aquele chefe. Mas faça uma coisa diferente. Quando voltar para casa, não pense apenas, estou cansado. Pense, o que eu posso construir hoje que vai diminuir minha dependência desse trabalho amanhã? Essa pergunta pode mudar sua vida, porque você não precisa escapar da sua realidade hoje. Você precisa começar a construir uma realidade diferente. E nunca se esqueça, o trabalho que paga suas contas merece respeito. Mas o trabalho que você faz hoje não precisa ser o lugar onde você vai morrer profissionalmente. Você pode crescer, pode aprender, pode mudar, pode recomeçar, pode construir, pode cair e tentar novamente. Você ainda tem tempo, mas não desperdice esse tempo esperando a vida mudar sozinha, porque o relógio não para, o salário acaba, o mês começa de novo, os anos passam. E no final, a pergunta não será quanto você sofreu. A pergunta será: o que você fez com o tempo que recebeu? Então comece pequeno, mas comece, porque uma vida diferente quase nunca começa com uma grande mudança. Às vezes começa com uma pessoa cansada, sentada na cama depois de um dia de trabalho, olhando para o celular e tomando uma decisão. Eu não sei exatamente como vou sair daqui, mas eu vou descobrir. E talvez essa seja a decisão que muda tudo. E lembre-se de uma coisa, você não precisa ficar preso ao seu emprego atual. Mesmo enquanto trabalha, coloque seu currículo em outras empresas. Procure vagas que ofereçam um salário melhor, uma escala melhor, benefícios melhores ou simplesmente uma oportunidade de crescimento. Não tenha medo de tentar. Às vezes você está sofrendo durante anos em um lugar porque acredita que não existe outra opção, quando na verdade existem empresas procurando pessoas como você. Talvez você não consiga uma oportunidade na primeira tentativa, nem na segunda, mas continue enviando currículos, fazendo entrevistas e melhorando suas qualificações. Não seja fiel a uma situação que não está permitindo que você cresça. Se aparecer uma oportunidade melhor e honesta, vá atrás. A vida profissional precisa ser uma evolução. Hoje você pode estar ganhando um salário mínimo, amanhã pode estar ganhando mais, depois pode estar em uma profissão melhor, trabalhando em uma escala melhor e tendo mais tempo para sua família e para você. Não tenha medo de sair do lugar. Seu trabalho atual é uma etapa da sua vida, não precisa ser o destino dela. Continue trabalhando, mas continue procurando, continue aprendendo, continue tentando. Sempre procure evoluir para melhor. Obrigado por ter ficado até aqui e por ouvir essa reflexão. E antes de terminar, leve uma coisa com você. Não importa apenas o quanto você trabalha hoje, mas o que você está construindo enquanto trabalha.